Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os novos caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje vamos entrevistar o secretário executivo regional de modernização da Casa Civil do governo do Ceará, o economista Célio Fernando Bezerra Mello. O economista tem uma longa jornada, mais de 10 anos, e estuda a economia do mar. E eu vou começar aqui com o Célio Fernando, que está aqui com a gente para falar sobre essas mudanças que estão acontecendo, né, sobre essa modernização, pós-modernização do Estado e do pensamento pragmático no Estado. Célio, eu queria começar falando com você sobre essa mudança, né? Você começou a pensar a economia do mar há muitos anos atrás. Eu acompanhei isso, né, nessa sua estratégia de montar um mapeamento do mar, de pensar o mar não só de uma forma contemplativa, e agora a gente está no hidrogênio verde, entendeu? Depois de anos. Qual a perspectiva agora? Não, um grande laço. Mas eu acho que o melhor título, né, para você falando assim, esse pensador, economista e tudo, é ser seu amigo. Eu acho que a gente conversava aqui desde o nosso primeiro momento, quando você organizou um livro da ABAMEC, né, que era Lentes do Mercado, né? Eu achei até um nome bonito, Lentes do Mercado, mostrando uma pluralidade de opiniões ativas. Você era organizadora e a gente falava que há mais de 25 anos, quase 30 que nos conhecemos, né? Então é muito bom isso, e de hoje chegar aqui e estar refletindo um pouquinho desse pensamento do médio e longo prazo. Como você disse, eu acho que economia do mar, como é que vem? Eu era economista. A gente às vezes sofre dores e a partir dessas dores você cria novos amores, né? E essa linha é bonita, porque essa paixão pelas coisas, ela é sofrimento, sim, mas ela também ela lhe traz uma nova energia, uma nova construção. E naquele momento, você se lembra, eu havia tido uma perda, né, muito forte de um filho, né, para o mar, né, de uma maneira fortuita, lá na Nova Zelândia, uma coisa assim. Rapaz, classe média, bem nutrido e tudo, mas o mar passou a ter um novo significado. E esse ressignificado fez com que, indo para um doutoramento lá em Portugal, conheci lá o Instituto do Mar, conheci uma coisa chamada Hipercluster da economia do mar, e a gente vem tratando disso. E é muito bonito isso, porque amigos que vi ao longo dessa jornada toda, né, e um reconhecimento até em Portugal, né? Me lembro de 2020 tendo ido lá, recebendo uma homenagem, né? Muito bonita, né? E tudo, sobre tudo isso. Então, é bom quando você fala tudo isso, poxa, e aí? Transversalidades, interconexões, parecia, que complexidade, ninguém entende nada disso e tal. E quando a gente vai tirando, Neila, né? Cada momento desse, vai tirando, você que gosta do Morin, né? Que você me fala do construtivismo, é uma construção, é uma adaptação. Nessa grande mudança de época, que bom, né? Nesses últimos 10 anos, quanto a gente avançou em debates que eram inimagináveis. E aí, quando a gente vê o hidrogênio, a gente fala de energia offshore. E quando a gente vai olhar, o Ceará é o que tem os melhores estudos de planejamento espacial marinho, feito por cientistas do Labomar, pessoas que estudaram a fundo os nossos 249 mil quilômetros de território marítimo, que até o almirante lá me corrigiu, maretório, que o território marítimo era um maretório. E uma área 1,7 vezes maior do que o nosso território terrestre. A nossa caatinga semiárido que a gente convive aí. E muito importante esse momento, porque de repente ninguém entende como é que chega todo mundo a ver o Ceará. Óbvio que a gente tem o saliente, mas é tendo estudo, tendo ciência. Você falou uma coisa que eu quero que você aprofunde também para eu aprender, né? Que me lembro do Fritjof Capra, do tal da física, nos anos 90 era o best-seller, onde você pegava e discutia a religião oriental versus a ciência. Depois ele mesmo escrevendo O Caminho para o Universo, a religião ocidental. E hoje você me dava uma citação do tipo, o divino versus a ciência, né? A ciência é o novo divino. Bonito isso, né? Ou não, né? Chegou a ser questionado exatamente, talvez por isso. Mas é muito bacana, porque sem ciência é impossível, não dá.
Nós temos como sociedade, até para tirar os hiatos, essas vulnerabilidades, um estado que tem 1.400.000 pessoas, talvez abaixo ali da linha da extrema pobreza, que vivem com menos de R$ 10 dia. Então, só a ciência. Olha que paradoxo, não é? E essas pessoas no alfabetismo funcional e mesmo no alfabetismo digital, que você tem que pegar, encontrá-las e colocá-las, elas dentro do mercado de trabalho, buscar renda, venham esperançar. Essas pessoas têm que sonhar, né? Essas pessoas têm que entender tudo isso, como você bem disse, quer dizer, mais do que o destino, vale a viagem. Olha aí, você falou do hidrogênio, né? Pô, da economia do mar, olha como soma. Por quê? Porque nós vamos ser exportadores, o transporte marítimo, olha o P100. Célio, E tudo isso roda, né? O hidrogênio verde está sendo visto agora com uma grande esperança para a economia do Ceará. A gente passou pelas fases das refinarias, né? Refinaria hoje, você diz, nossa, a gente estaria na contramão, né? Se tivesse pensado só em refinaria. E a gente tem energia do mar, com eólicas, tem o hidrogênio verde, né? Estamos prontos para isso? Olha, Quanto tempo para desenhar tudo isso? Já está acontecendo. Porque, de novo, o hidrogênio é o esperançar. Antes disso, eólica, fotovoltaica, eletrolisadores, vamos ter uma usina de hidrogênio verde. Poxa, a EDP já fez a primeira usina lá. Então a gente já tem um protótipo. É pouquinho, 3 megawatts. Opa, mas já tem a Fortescue, uma empresa mineradora que chegou aqui, o Chief Executive Officer, o principal executivo da área, e disse assim, olha, queremos que o Ceará adiante para o governador. O governador respondeu, olha, prioridade aqui. Pode acontecer, pode não acontecer. Mas olha o que aconteceu, nós já somos exportadores de energia. Opa, tem eólica, fotovoltaica, já temos energias exportando, que é isso? Opa, nós já estamos criando investimentos e rendas com essas unidades. Já são casas que estão aqui recebendo placas solares. E tudo isso vai se somando a esse processo verde da mudança climática, que é um problema até 2050, onde o Ceará é signatário do Net Zero, ou seja, descarbonização completa, onde recentemente fez um decreto que os automóveis públicos, os transportes dentro do Estado, né, em 10 anos poderão ser totalmente serem de elementos verdes, né? O elétrico, dentro dessa linha do hidrogênio. Então, a transformação está ocorrendo. De repente, você vem aí, e cadê a água de tudo isso? Opa, vem aí a água de reuso, a CAGES pega, faz um certame na B3, na Bolsa de Valores, 19 bilhões. Quando a gente está falando mais de refinaria, CSP nem nada não. Olha, o reuso no saneamento básico, já trazendo água lá para lá, poxa, isso se soma a necessidades básicas, que é o saneamento, que tem que ser feito. Opa, isso ajuda? Tem mais coisa. Porto 100 vem uma térmica a gás, que se junta para conversar com a Cegás, que já tem uma Mitsui como sócio, para tentarem montar uma usina de gás que nós não tínhamos. Opa, e a CSP? Não, vem um tal de aí, Mirtal, ArcelorMittal, compra a CSP, sabe por quê? Porque aqui tinha uma característica do Vale do Hidrogênio Verde da América Latina. E cadê o hidrogênio verde? Opa, nós vamos fazer o aço verde. E aí já anuncia que a próxima etapa já não teremos carvão na CSP, já é gás. Está acontecendo. A Porto 100, o investimento lá é de 4,7 bi. Essa usina pode ser de mais 4 bi. Os 19 bi são 7 bi iniciais para a região metropolitana e tudo. Quando é que você ouviu falar? A ArcelorMittal diz que no mínimo é 5 bi a expansão. É bi. Isso aí é uma riqueza. E cadê o hidrogênio verde? Está lá na frente. Enquanto a gente começa nesse sonho e acreditar, e nós começamos lá atrás a pensar isso, não é de uma hora para outra. A energias renováveis já era prioridade pelo no Ceará menos 10 anos, né? Nesse período de estudo e estratégia para montar. Vai casando, não é de uma hora para outra. Célio, nós temos um mapa isso, né, do mar,
Como você falou, né? É um maretório, né? O maretório tem um maretório feito aí por esses cientistas maravilhosos. Como é que vai ser ser o mar daqui a alguns anos, o nosso mar? A gente vai ter uma área para os cabos, outro para energia eólica, outro para tomar banho, quem quiser só ir à praia, como é que faz, né? Como é que vai ser isso? Exatamente que é isso que é o planejamento espacial marinho, no momento em que você tem uma organização dos usos. E um uso sustentável, não é uma coisa qualquer. É você compreender que você vai ter espaço para os peixes? Eu fico pensando, para os caranguejos? Tudo, cada bioma. Nós temos o Parque Estadual Marinho, que foi criado em 1997, que foi ampliado recentemente em mais de 50% aí no governo Camilo Isolda. E isso é uma coisa fantástica. Eram 34 km², agora já são 50 km². E o que é isso? É um bioma marinho de conservação. E é isso, você tem que... Olha como é que você falou bem. Poxa, e aí, espaço? Temos ali a pesca artesanal, temos o jangadeiro, que é um sino, tá certo? Isso acontece, nós temos que preservar. Nós temos um turismo que é a vocação natural da nossos mais de 570 km² de costa e tudo, com praias maravilhosas, Jeri e tudo. E você tem um esporte náutico, você tem toda uma loja, é o kitesurf lá em Cumbuco, batendo recorde mundial no Guinness, né, com o pessoal lá do Indies for Future e tudo. Quer dizer, olha o Ceará, tá certo? É outra, é o turismo, é também a sustentabilidade, é o meio ambiente. E o bioma marinho? O bioma marinho, para o mundo dos oceanos, nós estamos na década dos oceanos. Olha que coisa bacana. Poxa, eles têm a maior captura, tá certo, de dióxido de carbono do planeta estão nos oceanos. E isso é uma lógica de conservação. Aquele plástico, a gente também está jogando, está criando ilhas de plástico daqui, então é ético. Eu jogar um plástico aqui vai parar lá no Pacífico. E isso pelas correntes. E aí, nós temos que ter um outro comportamento cultural dessa conservação, porque isso não está vindo. E olha, nós temos o ecossistema de transição, que são os mangues. Olha a importância, é o berçário do oceano. Então, tudo isso, porque também o Blue Carbon, quer dizer, a maior captura de carbono está nos mangues. Nós temos aí a riqueza do bioma da Caatinga, que se mistura com o ecossistema de transição, com o bioma marinho. E aí, o que você está falando? Estou falando de transição energética. A gente isso tem que é ligar, a transição. porque a transição energética só vem, gente, por conta do olhar pela estratégia climática global, da gente poder dar sobrevivência à humanidade. E aí tem isso. Isso é piegas, não. A pessoa está sim se preocupando mais com as questões socioambientais, é a pobreza, os hiatos aumentaram. Ah, mas vem a tecnologia. Eu, para poder ter a energia lá daquele negócio, eu vou botar lá um negócio lá no meio do mar, a 20, 40 quilômetros de distância, e aí? Tem que ter uma coisa chamada PLC, Power Line Cables. O que é isso? Para fazer a comunicação de dados e etc. O que o Ceará tem? Cinturão digital. E como é que você pega e faz esses sites, essas áreas onde você tem florestas fotovoltaicas, florestas de eólica? Você controla tudo aqui de Fortaleza, viu que é um cabo de fibramento óptico. Não existe transição energética sem transformação digital. Eu tenho que avançar na ciência o tempo todo. Eu tenho que olhar tudo isso, em cada momento desse. E aí? É química, que é quebra de molécula. Aí depois o que? O celeiro do mundo. Neila, o celeiro do mundo. Eu recebi isso da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal no ano passado. E importa 20 bilhões de dólares de fertilizantes. De repente, quando a gente fala do hidrogênio verde, a gente está falando que o hidrogênio com nitrogênio, que é fácil captura, seja no solo, seja no ar, você tem amônia verde, olha que coisa bacana. Amônia verde com potássio, que a gente pode pegar até das águas marinhas, ou do fosfato, trabalhando em outras formas. 20 bilhões de dólares, que a gente vai lá da Rússia, aquela briga lá da Ucrânia, que a gente fica na dificuldade, a gente pode mandar para o celeiro do mundo. A Transnordestina tem que chegar. Opa, agora o PAC vem, 6 bi. Olha a ligação, o que tem a ver tudo isso com transição? Olha, a gente cria escalabilidade. São conexões. Escalabilidade, né? Aqui no hidrogênio verde, que vira amônia. Aí tem alguém dizendo, isso é bala de... Poxa, é falta de conhecimento. Não está compreendendo a complexidade. Eu tenho que resolver também o mercado interno de um país continental, que precisa de fertilizante. Vamos competir para exportar o hidrogênio na forma líquida, que é melhor, menos volume e tudo, e tal, e o pessoal vai pagar por isso. A gente consegue ter o CAPEX, ou seja, o investimento fixo. Olha, eu estou falando de finanças, estou falando de economia, estou falando de desenvolvimento. E o governador,
atual, ele é muito duro e é um programa que já vem sendo discutido lá para poder fazer. O governo romano botou prioridade, combate à fome e renda do sol. Que é isso? Não, vamos tentar vender a agricultura familiar, todas essas pessoas que não têm renda, para poderem também participar desse movimento. Olha que coisa bacana. Isso aí é a coisa mais bonita que eu posso dizer para você. É a gente, pela primeira vez, começar a pensar, gente, parece que a gente vai poder tirar a pobreza. Nós temos uma oportunidade. É tantos bilhões que se falam numa riqueza que só ficava num determinado grupo, que agora a gente já pode discutir uma política pública, uma forma, legislação, que isso se comunique. Sabe qual é a conta? Se a gente trabalhar 20 gigas de watts para poder chegar lá no hidrogênio, ou 60 gigas, a gente precisa de 1,4% dessa energia sendo produzida por 350 mil famílias para que a gente acabe com a extrema pobreza do Ceará. Eu estou falando de 1,4%. Só isso. Célio, a gente teve um que problema. Né? É maravilhoso isso. Mas nós tivemos um problema recente com apagão e ele começou aqui no Ceará por conta da produção da energia. Nós tivemos um problema porque a produção foi tão grande que sobrecarregou o sistema. Pelo menos foi isso identificado. Boa, que coisa boa. Podiam ter só desligado a usina, né, que estava sendo, né? Porque pelo que você está falando aí, nós vamos produzir muito mais. E linhas de transmissão, como você fala, olha o mosaico de tudo isso. E aí, poxa, deu apagão. Na hora certa deu apagão, Neila. Porque nós vamos fazer isso aqui ainda peanuts, é coisa amendoim, é pequeno. É muito maior a ambição para a gente trabalhar esses 215 milhões de brasileiros e todo esse país continental. A gente tem que dar velocidade a um sistema que é fantástico, o sistema nacional, e tudo, mas olha, nessa transição, nessa mudança de época, e o Brasil como protagonista, ele tem que se antecipar na legislação. A União Europeia não fez, os Estados Unidos... Brasil fazer antes. A gente pode fazer isso, a gente tem que acreditar que pela primeira vez nós podemos ser protagonistas mundiais. Agora, se eu quiser só dizer assim, não acredito, isso aí, não sei o quê, nós não vamos mudar nunca nada, tudo vai ficar como está. Olha o que você me disse. Eu disse, que maravilha, que apagão, que coisa. Gente, isso é um grande alerta para a mudança de época. E onde, se é no Ceará, não tinha essa informação. Vou lhe dizer, que coisa, vamos pegar e ter que ter linhas de transmissão urgentes para poder a gente abastecer tudo isso. E eu ia falar exatamente com você sobre esse coeficiente de adaptabilidade. Nós tivemos o QI, coeficiente de inteligência, o QE, o coeficiente de emoções, nos anos 2000, e agora, nessa década, nós temos esse coeficiente de adaptabilidade. E o que a gente precisa, né, melhorar nessa inteligência? São novas relações, são uma nova maneira de pensar. E que não adianta eu ter pensamentos minimalistas ou simplistas. Eu penso assim, o pensamento obtuso, ou aquele só em linha com cartesianismo, nada contra René Descartes, mas onde um dia me chegaram assim, olha, fulano é muito bom porque ele tem um poder de síntese. Aí você tem essa conversa que é mais ampla e tudo, e de repente isso não é muito pragmático. Aí eu disse assim, olha, é o azar quando a gente pega e discute a ciência, porque o método científico, ele diz que nós temos a tese e a antítese antes de chegar na síntese. A tese ou antítese é ver o lado bom e o lado mal em profundidade. E a gente acaba fazendo isso nas corporações em SWOT. Eu tenho que ver pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades para poder ter um processo de tomar a decisão. Aí, de repente, eu coloco pessoas sem experiência ou sem conhecimento para, no seu juízo de valor, tomarem decisões sim ou não. Olha como o fulano é bom em falar sim ou não. Em falar sim ou não, sem a profundidade, eu acabo afundando, não acabo aprofundando, porque eu acabo tendo a ignorância pragmática. Porque eu dou juízo de valor àquele que não está com a ciência e que entende que o ponto é atender aquilo. Mas isso não é culpa dessa pessoa que é colocada no poder para uma decisão desse tipo. É um sistema deformado, é um sistema político deformado que tem eleições de 2 anos, onde a superficialidade ela vence qualquer profundidade ou discussões. Está me entendendo? Não está me entendendo? Olha, eu só tenho 2 minutos, então me dê os 2 minutos.
Vamos tentar. Nós temos aqui um grupo de pessoas do ITA, nós avançamos porque o IFCE hoje tem 35 unidades, nós avançamos porque a UES agora tem curso de medicina e avançou, nós avançamos porque a UFC foi para o Cariri, foi para tudo, nós avançamos porque a ciência avançou. Nós avançamos porque o nosso ministro da Educação leva o legado lá com a ex-governadora Isolda, secretária executiva, da educação que tem os melhores índices do país. Esse é o Ceará. Um Ceará que tem na Constituição do Estado, que antes da PPA, o Plano Plurianual, a LDO e a LOA, tem que observar as diretrizes de médio e longo prazo de no mínimo 20 anos. Está na Constituição do Estado do Ceará. Sabe qual é o Estado do Brasil que tem isso? Nenhum, Neila. Sabe qual é o Estado que tem alguma coisa de planejamento espacial marinho? Nenhum, Neila. E as pessoas acham que pragmatismo é não aprofundar, não buscar conhecimento. É estudo, né? É estudo profundo. E é o empresário conectado a tríplice hélice do Herzog, que isso tem sido praticado, é o diálogo, é compreender, é entender, é escutar, é ver qual é o teu ponto de vista e ver o que é possível naquele momento, na maior velocidade possível. A pandemia acelerou o mundo. Eu tinha um Skype no meu celular, que era uma videoconferência. Só no meu celular tem 14 tipos de videoconferência. Eu sou um analfabeto digital, com certeza. Minha sobrinha disse assim, tio, você não sabe nada. Ela com 5 anos de idade, porque ela mexe no celular melhor. Porque essa é a velocidade e essa aceleração, e a gente tem que se adaptar. E aí você vai, corre atrás, corre atrás, corre atrás. É duro, temos que correr difícil. na frente, é isso? É. Preparando o cenário. E se a gente pensa na frente, a gente pelo menos, quando chega, a gente está minimamente preparado. Agora, temos que ter visões estruturais. Estruturais, aí avança. O governador está com esse ímpeto, está puxando. Então, isso ajuda. Então, se todos pensarem de forma... Opa, o curto prazo, se eu pensar ele rapidamente, só faço um sistema, um programazinho, eu estou afundando o futuro. Se eu penso o ecossistema e tento analisar todos os stakeholders, todos aqueles que pertencem, fornecedores, clientes, a sociedade civil, não é só eu atender a sociedade civil e amanhã eu não tenho nem recurso para abastecer. Seria uma evolução da política também, né? Com tudo Porque isso... temos um sistema político deformado. São várias as deformações tributárias e tudo, mas nós temos que aprender com tudo isso, porque senão a gente deixa de escutar, deixa de aprofundar e perde o bonde da história, mais uma vez, um país tão rico mundialmente como é o Brasil. E um Ceará que vento, sol e até a pedra, porque a mineração começa a ver os recursos naturais por conta da tecnologia, saímos de vantagens comparativas que não eram possíveis de explorar para vantagens competitivas reais e globais. Neila, é só querer ver. Célio, tecnologia tem sido visto como um problema também. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pensa desemprego. É a coisa que vem na mente logo associada. A gente pensa, vai ter facilidades, teremos facilidades, mas junto com ela, desemprego. No caso do Ceará, que tem investido em educação, que tem investido na melhora, o que está faltando para a gente poder acompanhar isso, gerar essa empregabilidade, gerar melhorias na qualidade de vida? Neila, você fez uma análise correta, quer dizer, o desemprego ocorre com a tecnologia, mas o desemprego que existe hoje. Quando vem a tecnologia, ocorrem novos empregos. Existem novos modos de produção e emprego. Eu tenho que qualificar as pessoas para esse novo horizonte. Então, é uma coisa assim, se eu mantiver as indústrias tradicionais, eu estou incentivando uma coisa caríssima ao invés de eu resolver problemas estruturais. Eu tenho que evoluir numa indústria de confecção para o design, numa indústria de calçados para novos métodos, para eu poder crescer. E esse desemprego daquele grupo de tradicionais pode ocorrer. No entanto, eu tenho que pegar e realocar. São novos, são empreendedores jovens que começam a ter, são essas startups, são os unicórnios. Eu começo a ter novas formas. É um jovem que estava ali na periferia que de repente está pegando e vendendo uma lógica de uma tecnologia para o lado, porque como ele não tem mais aquele emprego formal, ele vira um empreendedor. E não é social, não, um empreendedor natural.
Então, a gente também tem que compreender tudo isso. Existe em tudo na vida conjunto e subconjunto. O chocolatezinho que você come é delícia pro chocolate, mas ao mesmo tempo, um dia o ovo é bom da proteína, outro dia é ruim do colesterol. Se a gente tiver a cabeça da adaptabilidade, compreender que nada é bom só ou nada é ruim só, e entender essa dialética, que ela é fundamental, e entender que a gente tem que tirar o melhor de tudo sempre, sempre, a gente vai. Agora, nós temos uma mudança também no sistema de ensino. O Ceará foi bem até aqui, mas existe um novo material pedagógico diante da coisa híbrida que surgiu. São os novos tablets que têm que ter sistemas, a nova forma de comunicação de um professor-aluno passa a ser diferente, as escolas passam a ter uma nova... A escola de tempo integral ela vem com outra leitura. E a gente tem que compreender isso. Eu não posso fazer o mesmo da mesma coisa, sabendo que eu estou numa mudança de época. Isso é, de novo, adaptação. E o Ceará? Poxa, nós estamos conversando exatamente isso. O governo é um pedaço, o Estado é governo, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, a academia. Se todos começarem a dialogar compreendendo tudo isso, não só olhando o que é ruim, mas olha, tem essa parte, o ruim ajuda, o medo nos defende, mas aí a gente corrige. Mas não pode mobilizar, né? Não, porque se eu ficar parado, eu já sei o que acontece. Isso é Einstein. Se eu fizer a mesma coisa sempre, os resultados serão os mesmos. E os resultados que nós temos até aqui, diante das vulnerabilidades, não podem ser esses. Ou a gente muda, ou a gente está fadado a um legado que será sempre assim. E isso não é verdade. A gente pode sim sonhar, pode esperançar e tentar. Não tentar, a falta de coragem, eu até brinquei, falava com você sobre o Mágico de Oz, né? O espantalho, o Mágico de Oz, pegou e disse o Homem que de Lata, né? O Mágico de Oz disse que era para estudar, que a palha que tinha no cérebro dele teria cérebro, que bastava estudar. Olha como é simples. E tudo. O outro lado, o leão, que era tido como medroso, olha, você pegou e foi destemido, veio até aqui e tal. A coragem, o empreendedor, acreditar nas coisas. Não ser só... tá falando isso não é meu, então tá errado. Ao invés de dizer assim, o que você tem de valor adicionado? Como é que você pode contribuir? Aí a turma, Célio, tá escutando pouco. Não, estou tentando escutar seletivo para ver se essa pessoa está só criticando ou se tem valor adicionado. Dizer que está tudo errado o tempo todo, Neila, não construímos. Dizer que, olha, podemos aprimorar dessa forma e minha contribuição é essa, a gente contribui e altera alguma coisa nessa sociedade. Desse jeito, a gente pode pegar e ter algo diferente. A única saída, Célio, é o empreendedorismo. Por exemplo, essas mudanças estão acontecendo de uma forma tão rápida que as pessoas estão adoecendo. Verdade. Há um adoecimento grave, né, das pessoas preocupadas com o emprego, preocupadas com a aposentadoria, preocupadas com como vão sustentar os filhos ou a si próprios, né? A única saída é essa? Olha, eu acho que... É a única coisa que você consegue ver nesse mapa mental, assim, não, de tantas mapa mental, coisas? Não, você está falando a realidade. Agora, se eu não chegar para essa pessoa que está até passando fome e dizer... E aí vem o combate à fome, está lá uma política pública que está dando um cartão para dar R$300 para as pessoas. 47 mil famílias, o governador e a primeira-dama Lia de Freitas trataram disso. Você tem que trabalhar com ninguém está negando isso. No entanto, para você pegar e reconstruir, não ficar só na assistência, você tem que fazer inclusão socioprodutiva. É isso que eu estou falando. É apoiar com a tecnologia e trazer. A forma tem, os instrumentos estão aí. Agora, se eu pego, vou aqui, olha, tá vendo, tá todo mundo... Poxa, quem é só uma pessoa insensível, aí vem um homem de lata, né, para poder dizer, tem que ter coração para tudo isso, emoção, para poder querer fazer essas mudanças. Mas quem é que não... Só uma pessoa sem uma construção moral ou ética não vai ver que aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas se sinta bem quando você está andando. Poxa, você se sente mal. Óbvio, você não quer aquilo ali, mas os problemas são múltiplos. Não é só, é uma casa, mas é uma depressão, é isso. A gente tem que entender que a saúde mental tem que ser tratada. E estão todos interligados, né? Tudo. Todas essas questões estão... Eu só não posso ser minimalista, eu não posso ser simplista, eu não posso só dizer. Eu tenho que atacar o curto prazo e, ao mesmo tempo, tenho que ver os problemas estruturais. Uma coisa não concorre com a outra. Ela concorre quando eu faço a escolha que eu só quero isso, porque eu sou pragmático e deixo o estrutural. Aí eu estou fadando as futuras gerações, eu estou sendo pouco ético,
Porque eu vou dar sobrevivência a essa enquanto eu estou no poder, ou quem ali está no empresário, olha, eu fiz a minha parte, mas uma parte que não é bem o beija-flor, é uma parte assim, diz assim, não me perturbe, eu estou fazendo, não é isso, eu estou dizendo o que você está fazendo para as gerações futuras, isso é ético, eu trabalhar como era um conto árabe, né? O plantador de tâmaras, que eu até dizia que era o Eudoro, né? Com 87 anos, e ele querendo falar do Ceará 2050. O que é lindo, né? Você vê um homem com essa Eudoro, idade. o pai do Camilo Santana, ele disse assim, não, nós temos que discutir daqui a 20, 30 anos. E eu olho assim, puxa vida, se um cara de 87 anos está querendo falar, aí eu conto essa história, né? Não, doutor Eudoro, o senhor é um plantador de tâmaras, né? Porque isso era o ditado, hoje a tecnologia diminuiu, são 70 anos para você ver os frutos e as folhas, né? Então você planta para gerações futuras. Isso é uma outra consideração. Será que você está fazendo alguma coisa para os seus netos? Qual Ou será legado, que você né? E aí você puxou uma palavra de ordem logo na abertura. Legado. O legado é tão essencial nas bases de fundação de uma sociedade que ainda é ingênua e ainda é incipiente, que tem as suas corrupções, que tem todo um toma lá da cá e tudo, e que a gente tem que alterar, que é provinciana, é colonial, é tudo, é verdade, ninguém tem que ser hipócrita, mas nós temos que enfrentar tudo isso. E quando você fala do legado, é isso. Esse é o legado daquele que plantou a semente de tâmara e sabe que os netos e bisnetos vão ver as folhas, os frutos e as sombras lá na frente. Eu acho que E a produção de tâmara aumentou, viu, gente? A gente está vendo nos supermercados como tem melhorado. Nós estamos criando a consciência coletiva, e Seberger faz a construção coletiva. A gente tem que entender. Não, esse negócio de complexidade tem, sim. É uma visão sistêmica e tem que entender a transversalidade. Tem que entender que o que você faz tem repercussão, tem colaterais, em várias dimensões, são multidimensões mesmo. Ser pensador é isso. Agora, isso não é só pensar. Nós estamos, de alguma forma, participando da execução de tudo isso. E nós, quando eu digo, é um grupo, né? Um grupo que Manuriano faz verão. É muita gente que já começa a ter isso. Como eu te dizia, poxa, fizemos um livro, poxa, 2 meses aí, um livro fala de transformação digital rapidamente, quase 400 páginas, 60 artigos, uma beleza. O pessoal lá, os outros organizadores, professor Felipe Matias, pessoal, um outro e-book de economia do mar, já muita gente escrevendo, muita gente discutindo. Não é um momento isolado que a gente tinha lá há 10 anos, você querendo falar, que é isso? Está inventando? Não é invenção. Já é uma coisa concreta. É você se antecipar, ter uma visão de futuro e, obviamente, ter apoios fortes. Tivemos boas lideranças aí, excelentes, Camilo, Isolda, agora dentro de uma linha que estão compreendendo essas prioridades, mas tem que resolver a fome ali, tem agora, o prato de comida é hoje, mas e o prato de comida amanhã? Opa, temos que resolver também. É isso. É isso. Tá, Célio, um prazer enorme falar com você. Minha amiga Neila. Tá bom? Passar muito aqui, obrigada, tá bom? Obrigado viu? a você, tá bom? E a gente fica por aqui. Na próxima semana temos mais economia com você.